Vamos começar pela espiritualidade, porque muita gente que acompanha o meu canal gosta muito desse tema e a gente vai migrando para como administrar o tempo e eventualmente a gente vai para aquela parte para rasgar, para falar sobre a dublagem. Perfeito. Espiritualidade. Você vem de família ou você vem de algum acontecimento que te levou para se conectar tão profundamente com a espiritualidade? Bom, primeiro eu fui criado pela minha avó, que agora no dia 17 de agosto fez 3 anos da passagem dela. E a minha avó, ela sempre foi benzedeira. E minha avó, ela é de família cigana, né? Ela tem traços indígenas e ciganos. Então, a minha avó, ela, desde que eu me entendo por gente, eu estava acostumado a estar lá em casa, de repente, a gente batia a palma no portão. Dona Aide, uma criança no colo chorando, vim aqui para a senhora benzer o meu filho. Então, minha avó pegava uns raminhos de arruda, alecrim, começava a benzer. E eu cresci vendo aquilo e eu não entendia o que minha avó fazia. Inclusive, quando eu era criança, que meu avô teve um dia que ele estava com muita dor, eu peguei uns matinhos e comecei a bater nele assim, porque eu queria que minha avó faz isso com os outros cura, então, né? E aos poucos, naturalmente, eu comecei a sentir algumas coisas muito estranhas. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe me levou para uma psicóloga, porque ela achava que eu tinha alguns transtornos, alguns distúrbios, porque eu conversava muito sozinho. Mas não tava, eu não estava sozinho. Eu sabia que eu não estava sozinho, mas o pessoal que estava de fora achava que eu estava sozinho. E você tinha consciência de que tinha alguém com você? Eu tinha gente comigo. Eu conversava com espíritos, mas eu não sabia que eram espíritos ainda. Para mim eram amigos. E aí, tipo, só você tá vendo, só você tá vendo. E aí começou aquela coisa de tipo, esse moleque tá louco. Então vamos. Primeira coisa, psicólogo, né? Aí depois psicanalista. Aí quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade mesmo, de começar a ver e conversar de uma forma mais clara, como a gente está aqui, eu percebi que realmente eu precisava entender o que estava acontecendo. Daí começaram a me levar para centros espíritas. Minha mãe, minha avó. A minha avó me levava, eu era criança ainda, ela me levava num centro de uma senhora que morava perto da gente, chamada Dona Lindaura, que ela incorporava herê, né, as crianças. E aí eu olhava, o que é essa senhora, essa velha, sentada no chão com uma chupeta na boca, me chamando de tio. Então, assim, umas coisas muito loucas. Mas, ao mesmo tempo que eu não tinha aquele conhecimento, eu já tinha uma identificação, uma familiaridade muito grande, porque tinha alguma coisa que me chamava para aquilo. Com o passar do tempo, eu fui para o centro do tio Paulo, chamava ele de tio Paulo, era um centro kardecista, de mesa branca, onde os espíritos geralmente psicografavam as mensagens, poucos falavam, incorporados, mas ao mesmo tempo aconteciam coisas sobrenaturais comigo no dia a dia, que acabaram me levando para um centro de Umbanda para eu conhecer as outras entidades umbandistas, né? Então aí Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, Boiadeiro, Baiano, enfim, Marujo. Aí eu comecei a conhecer os herês, comecei a conhecer os ciganos, né? Comecei a conhecer as outras entidades e foi aonde eu comecei a me familiarizar com algumas questões. Só que hoje eu dirijo uma casa que eu fundei há 14 anos, desde 2011, chamada eu que fundei, chamada Ordem da Luz, que é um centro espiritualista universalista. Então a gente lida com todas as questões da espiritualidade. Então eu não posso falar que é um terreiro de Umbanda, que é um terreiro de Candomblé, que é uma casa kardecista. É um centro universalista espiritual, porque a gente trabalha com a espiritualidade de todas as formas. E isso é uma coisa muito bacana, porque é uma forma de você expandir a consciência. O despertar da consciência é uma coisa que eu acho muito importante, que a gente costuma dizer que a religião escraviza e a espiritualidade liberta. É verdade. Então, a gente busca uma forma da gente expandir a consciência para que todos entendam e não se sintam escravizados por uma religião. Mas só um parênteses antes de você continuar. Como você tem uma casa universalista, eu vejo que existem tantos protocolos e tantas maneiras específicas de conduzir determinadas cerimônias. Como é que você faz? É a cerimônia que comanda, independentemente da religião que quem está ali pratica. Exato. Por exemplo, tem muitas pessoas que... nós temos, por exemplo, como mentor da casa, o seu Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas, que é um Exu. E as pessoas falam assim, bom, eu vou lá, vou ver um Exu assim, assim, assado. Não. É totalmente diferente do que as pessoas conhecem. Não é aquela figura Exu.
Não é uma entidade que tem um nome conhecido, mas que também tem um nome de alguém que já teve uma passagem terrena, né? Eu já vi vários programas, inclusive no teu, já assisti vários dirigentes espirituais falando sobre várias questões da espiritualidade. Teve um programa que eu assisti uma vez que um dirigente falou assim, não, porque entidades nunca passaram pela Terra. Isso não é verdade. Tem muitas entidades que já tiveram uma encarnação, né? Então, assim, todos têm uma história, né? Só que existem hoje entidades ou espíritos que trabalham em nomes, em falanges dessas entidades, e que não são aquela entidade, aquela pessoa que um dia viveu na Terra, mas trabalha numa falange, né? Então, tudo isso acontece ainda hoje. Mas tem gente que fala, não, eu sou o fulano. Não, não é o fulano. É uma entidade, é um espírito que trabalha naquela falange, entendeu? Então, a gente tem alguns protocolos próprios da casa. É uma casa completamente diferente. Inclusive, você está mais que convidado para conhecer um dia. As pessoas que vão lá se surpreendem, porque realmente é uma coisa completamente diferente. Nós temos o dia. Tem gente que fala assim, poxa, a ordem é muito legal, uma energia muito boa, mas pô, eu sinto falta dos batuques. Tem o dia do tambor, tem o dia dos batuques, tem o dia dos atabaques. Nós temos 3 orgãs incríveis, inclusive. Mas não é uma prática constante, não é um terreiro de Umbanda, não é um terreiro de Candomblé. É uma casa espiritual que trabalha com entidades de todas as linhas, mas de uma forma diferente. Aonde fica? Fica em Pirituba, fica na Avenida Mutinga, Pirituba, bem perto, bem perto. Bem pertinho da Anhanguera, o acesso é muito rápido, muito fácil, espaço muito amplo, muito bacana. E esse seu conhecimento, então voltando agora quando você tinha 14 anos, e você foi levado ao psicólogo, porque você falava sozinho, só que não. Sim. Vamos lá, a partir daí então, você entendeu no psicólogo que você estava simplesmente dando uma explicação para ele, falar, eu sei o que eu tenho, quem não sabe é quem me mandou vir aqui. Como é que foi isso? Não foi exatamente assim. Na verdade, já um pouco mais velho, um pouco mais, acho que beirando meus 20 já, 21, 22, eu estava na faculdade nessa época. Foi quando... Não, eu estava com 20 e poucos. Foi quando a minha mãe me mandou para uma psicanalista. Porque eu já estava trabalhando num centro e eu já estava com trabalhos sendo feitos com algumas entidades. Já recebia? Já recebia, já incorporava. E aconteceu uma situação que foi muito séria isso, que a minha entidade revelou para uma família que estava acontecendo uma sabotagem, uma família que tinha muito dinheiro, e que estava acontecendo uma sabotagem por parte de um sócio do pai dessa família, porque ele tinha um caso com a mulher do cara. E isso foi revelado pela minha entidade para a família. Puta. E aí, só que na época eu namorava com a sobrinha dessa moça, dessa pessoa. E aí o que aconteceu? Gerou um quiprocó danado, e aí falaram, não, você não pode continuar com esse cara é maluco, ele precisa se tratar, não sei o quê. E aí tudo isso foi em cima da minha mãe. Olha, você tá vendo? Ele precisa de tratamento, isso não existe, isso não é verdade. Agora, entendi. Aí o que aconteceu? Tudo bem. Daí eu falei, bom, tá bom, então eu sou louco, então vamos lá. Aí fui para fazer o tratamento, chegou lá, a psicanalista falou, olha, você é médium. E eu tô falando porque eu também sou espírita, e você é médium inconsciente. Você não tem controle sobre a sua manifestação mediúnica. É mais raro mais ser raro, médium inconsciente. Mais raro. E ela falou assim, e você é totalmente evoluído espiritualmente. Então isso que está acontecendo é real, não é mentira. Aí eu falei, obrigado, era só o que eu precisava. Terminei minha relação. E aí aconteceu tudo o que a entidade falou que ia acontecer, né? Pra você ter ideia, até sabotagem, assim, de avião particular, para poder ficar com... o negócio era pesado. E aí, assim, é muito complicado, porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Isso é o mais comum, né? E isso é muito complicado. Você ser confrontado é uma das coisas que as pessoas mais odeiam, né? Principalmente para quem mente. Sim. Para quem mente, pior ainda. Você chega mostrando a verdade, confrontando, aí gera um problema. E foi o que aconteceu. Mas dali para frente, eu decidi que eu ia parar, que eu ia dar um tempo, que eu não ia querer mais. E foi aonde eu acabei, pelo menos por uns 2 ou 3 anos, ficando completamente fora de qualquer casa espiritual, trabalhando. E aí a própria espiritualidade me cobrou e me chamou para que eu continuasse meu trabalho, mas não dentro de lugar nenhum. Aí foi aonde eu comecei a dar espaço para atender e ajudar algumas pessoas dentro da minha própria casa, dentro da minha empresa, dentro da minha produtora, na sala de reuniões. Já era Mirage? Já era Mirage Filmes. E aí, de lá para cá, falaram para mim, olha, você precisa abrir a tua casa agora.
E aí foi onde aconteceu. Então, quando você decide se afastar, porque você não queria, você sentia que essa carga, que isso é muito comum acontecer com pessoas que têm essa conexão forte, porque se torna exaustivo, né? Demais. Você sente que você quis se desconectar porque você não aguentava mais pessoas enchendo o teu saco sobre uma suposta loucura? Sim. Ou porque você mesmo questionou? Não, eu nunca questionei. Mas é muito complicado, Raul, quando você... Porque assim, quando você se dedica à espiritualidade, você faz isso por caridade. Pelo menos essa é a minha forma de enxergar isso. Eu faço por caridade. Você trabalhar a semana inteira, por exemplo, a minha profissão, você sabe a minha profissão. Sim. Você trabalhar a semana inteira, o nosso trabalho é exaustivo, nosso trabalho é muito gostoso, claro Sim. que é. Mas você passar o dia inteiro dentro de um estúdio, gravando, falando, a estafa mental, aquela coisa toda. Depois, não é cansaço físico, é mental, psicológico, a coisa toda. De repente, você sair do teu trabalho, você chegar na tua casa, você tem que tomar um banho correndo, botar branco, e ir para uma casa espiritual, para que você entre às 8h30 da noite e saia às vezes 2, 3 horas da manhã, para atender pessoas que você não conhece, que você não faz ideia, que não vai te pagar um centavo. Isso é entrega pura. Sim. E além de tudo isso, você ainda ser questionado, trazer para uma questão de dúvida. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Fala, bom, então não tá agradando, beleza, tchau e acabou, sabe? Então, em nenhum momento eu questionei o que eu carregava. Hoje eu aprendi, mais do que nunca, que acho que isso não é só uma questão... O pessoal fala assim, você tem um dom. Não, não é só um dom, é uma missão. E acho que se é uma missão, né? É um propósito que tem que ser cumprido, né? Então eu acho que é uma forma da gente entender que todo médium, toda pessoa que tem... Em primeiro lugar, Deus, por ser onisciente, onipotente, onipresente, saber, estar e poder todas as coisas, a gente costuma dizer que não cai uma folha de uma árvore contra a vontade dele. O fato de nós estarmos aqui hoje como médiuns, trabalhando em prol de caridade, de ajudar alguém de alguma forma, é um propósito que eu acredito que nós somos instrumentos da vontade de Deus na Terra.